pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre a concordância nominal. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. E o que é então a concordância nominal? É quando as palavras se ajustam para concordar em gênero e em número com outras palavras. E quais são essas palavras, professora? Como estamos falando de concordância nominal, estamos falando dos nomes e não dos verbos. Então, os artigos, numerais, pronomes e adjetivos se ajustam para concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, com o substantivo a que se refere. Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Veja só, estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Observe, estas três obras maravilhosas é o sujeito. Estavam esquecidas na biblioteca, predicado. Agora olhemos só para o sujeito. Perceba que há uma palavra principal que é chamada de núcleo do sujeito, que é o substantivo obras. Esta é a palavra mais importante do sujeito. É uma palavra, é um substantivo que está no gênero feminino e também está no plural. Observe que todas as outras palavrinhas estão variando em gênero e em número para concordar com ela. Veja só o pronome demonstrativo estas. Está concordando com obras. O mesmo ocorre com o numeral 3, com o adjetivo maravilhosas. Todas essas palavrinhas estão no gênero feminino e estão no plural. Agora observe o predicado. Lá também há um adjetivo, a palavrinha esquecidas. E ela também está concordando em gênero e em número com o substantivo ao qual se refere, que é a palavrinha obras. Isso é um exemplo de concordância nominal. Todas as palavras se ajustando para concordar com o substantivo. E sempre será dessa forma. Todas as palavras se ajustam para concordar com o substantivo. Há alguns casos especiais que caem constantemente nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem. Eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro caso especial é quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos com gêneros diferentes. Quando ocorrer isso, quando o adjetivo vier depois de um ou mais substantivos, existem duas possibilidades previstas pela gramática. Ele pode concordar com o último termo, aquele que está mais próximo dele, e ele também pode concordar com os dois. Veja nos exemplos. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida.
Observe que essa palavrinha distorcida é um adjetivo, está no singular e no gênero feminino, porque está concordando com o último substantivo, aquele que está mais próximo dele, a palavrinha imagem, que está no singular e que é do gênero feminino. Este texto está com conteúdo e imagem distorcidos. Observe que agora o adjetivo distorcidos está no plural, porque está concordando com os dois substantivos. Então, marque isso daí. Quando o adjetivo vier pós-posto, ou seja, vier colocado depois de dois substantivos com gêneros diferentes, existem duas possibilidades. Ele pode concordar somente com o último, ou também ele pode concordar com os dois. Agora tem um detalhe. Se houver um único substantivo no gênero masculino e o adjetivo for concordar com todos, o adjetivo precisa estar no gênero masculino, porque existe uma predominância desse gênero na gramática. Então, pode haver 10 substantivos, sendo 9 femininos e 1 masculino. Se o adjetivo vier pós-posto e ele for concordar com todos, ele terá de ficar no gênero masculino. O segundo caso especial é quando o adjetivo vem anteposto a 2 ou mais substantivos. Neste caso, ele deverá concordar somente com o mais próximo. Veja só. Que bonita pintura e poemas. Observe esse adjetivo bonita. Ele foi anteposto, ou seja, ele foi posicionado antes de 2 substantivos. Mas ele está no gênero feminino e está no singular, porque ele deve concordar com o substantivo mais próximo, que no caso é o substantivo pintura. Agora veja o que acontece se nós invertermos. Que bonitos poemas e pintura. Observe que agora o adjetivo está no gênero masculino e está no plural, concordando com o substantivo mais próximo dele, que no caso é o substantivo poemas. Então, resumindo, quando o adjetivo vem depois de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, ele pode tanto concordar com o mais próximo dele, quanto com todos eles, lembrando que há a predominância do gênero masculino. Quando o adjetivo vem anteposto a 2 ou mais substantivos, então obrigatoriamente ele sempre deverá concordar com o que estiver mais próximo dele. E o terceiro caso especial refere-se às palavrinhas bastante e bastantes. Essas palavrinhas têm várias funções na língua portuguesa. Nessa aula, eu vou abordar apenas as funções principais. Se você quer saber um pouco mais sobre essas palavras, eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre elas. Aqui eu vou falar dessas palavras nas funções de adjetivo e advérbio. Como já sabemos, os adjetivos são uma classe de palavras
variável, podendo ser então no singular bastante e no plural bastantes. Mas essa palavrinha também pode fazer a função de advérbio. Como já sabemos, os advérbios são uma classe de palavras invariável. Portanto, nesse caso, a palavra estará sempre no singular. Para saber a função delas, é preciso analisar o contexto. Veja nos exemplos. Há bastantes motivos para a sua ausência. Perceba que aqui a palavra bastantes está no plural, porque está na função de adjetivo, está caracterizando o substantivo motivos, que também está no plural. Alunos falam bastante. Perceba que aqui a palavra bastante está no singular, porque tem a função de advérbio, um advérbio de intensidade. Nesse caso, a palavrinha está atribuindo uma circunstância de intensidade ao verbo falar. Uma dica: essas palavrinhas, quando elas fazem a função de adjetivo, elas sempre se ligarão ao substantivo. Quando elas fazem a função de advérbio, elas sempre se ligarão ao verbo. O quarto caso especial refere-se às palavras anexo, obrigado e mesmo. Vou começar explicando sobre a palavra anexo. Essa palavra, ela funciona como um adjetivo. Portanto, ela deve concordar com o substantivo a que se refere. Veja só. A fotografia vai anexa ao currículo. Observe que aqui a palavra anexa está no singular e no gênero feminino para concordar com o substantivo fotografia. Os documentos irão anexos ao relatório. Observe que aqui a palavra anexos está no plural e no gênero masculino para concordar com o substantivo documentos. Agora, quando a palavra anexo vier acompanhada da preposição em, formando a locução em anexo, aí nesse caso ela não vai variar. Por exemplo, a fotografia vai em anexo. Os documentos vão em anexo. Agora, a palavrinha obrigado. Essa palavrinha, ela deve concordar com o falante, com aquele que fala. Por exemplo, a namorada disse obrigada. O namorado disse obrigado. Fácil, né? Agora, a palavrinha mesmo. Essa palavrinha, quando ela estiver na função de pronome, ela vai variar concordando com o substantivo ao qual se refere. Como já sabemos, os pronomes são uma classe de palavras variável. Mas, quando a palavra mesmo estiver na função de advérbio, então ela não pode variar. Veja nos exemplos. Elas mesmas plantaram as flores. Observe a palavra mesmas. Está no plural e no gênero feminino, concordando com o pronome pessoal do caso reto, elas. Nesse caso, a palavra mesmas está na função de pronome. Para você tirar a dúvida, você pode substituir pela palavrinha próprias. Elas próprias plantaram as flores.
Elas mesmas plantaram as flores. Agora veja, elas plantaram as flores mesmo. Observe que aqui a função dessa palavra mesmo é a função de um advérbio de afirmação. Para você tirar a dúvida, você pode substituir pela palavrinha realmente. Veja, elas plantaram as flores realmente. O quinto caso refere-se às expressões é bom, é proibido, é necessário. A lógica é a mesma para todos. Se não vier determinado por nenhum artigo ou pronome, permanece no gênero masculino. Mas, se essas expressões vierem determinadas por um artigo ou pronome, aí o adjetivo deve concordar com esses determinantes. Calma que no exemplo vai ficar mais fácil. Veja só. Água é bom para saúde. Perceba que aí não há artigo. Portanto, o adjetivo bom permaneceu no gênero masculino. Agora veja o que acontece se nós colocarmos o artigo. A água é boa para a saúde. Perceba que aqui o artigo a, que é um determinante, obriga que o adjetivo boa concorde com ele. O mesmo aconteceria se fosse um pronome. Esta água é boa para a saúde. A lógica é a mesma para as expressões é proibido, é necessário. Veja só. É proibido entrada de estranhos, sem determinante, gênero masculino. É proibida a entrada de estranhos, com determinante, com o artigo. Então, o adjetivo proibida deve concordar no gênero feminino com o determinante. Veja o outro exemplo. É necessário colocação de sinalização de segurança. Necessário está no gênero masculino porque não há determinante. Agora veja, é necessária a colocação de sinalização de segurança. Colocou o artigo, o adjetivo deve concordar com ele. Diz aí, você já viu isso escrito errado em algum lugar, né? Eu já vi. O sexto caso refere-se às palavras menos e alerta. Essas palavras são invariáveis, ou seja, elas não devem concordar com as palavras às quais se refere. Veja só, havia menos professoras na reunião. Perceba que o substantivo professoras está no gênero feminino, mas ainda assim a palavra menos está no gênero masculino, porque ela não varia. Menos não existe. A palavra alerta, mesma coisa. Os soldados estavam alerta. Não existe essa palavra no plural. Veja que o substantivo soldados está no plural. Mesmo assim, a palavra alerta continua no singular porque ela não varia. Sétimo caso, vou falar sobre as palavrinhas só e meio. A palavrinha só, ela pode funcionar como um adjetivo e nesse caso varia. Mas ela também pode funcionar como um advérbio e nesse caso não varia. Veja só. A criança ficou só.
Nesse caso, a palavra funciona como um adjetivo. A palavra está caracterizando o substantivo criança. As crianças ficaram sós. Observe que nesse caso variou em número para concordar com o substantivo crianças, que também está no plural. Aqui então a função dessas palavrinhas só e sós é a de adjetivo. Agora veja, depois da briga só restaram copos e garrafas quebrados. Perceba que aqui a palavra só, ela funciona como um advérbio. Para tirar a dúvida, você pode substituir pela palavra somente. Já a palavra meio pode fazer a função de advérbio. Nesse caso, não varia. Mas também pode fazer a função de um numeral. E nesse caso, ela varia. Porque como já aprendemos, os numerais fazem parte de uma classe de palavras variável. Veja só. A porta estava meio aberta. Observe que aqui a palavra meio, ela não variou, porque trata-se de um advérbio de modo. Para tirar a dúvida, você pode substituir pelo termo um pouco. A porta estava um pouco aberta. Agora veja. O professor bebeu meia garrafa de café. Observe que aqui a palavra meia, ela variou em gênero para concordar com o substantivo garrafa. Porque nesse caso, essa palavra meia, ela trata-se de um numeral fracionário. Está indicando uma parte de um todo. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Esse é um assunto que cai em todas as provas, não tem jeito. Se ficou com dúvidas, comente aí. Se gostou da aula, comente também. Comente aí o que você aprendeu, comente aí se você tem sugestões para as próximas aulas. Eu desejo todo sucesso para você. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.